Olá, eu vou mostrar nesse vídeo como nós fazemos para comparar o tamanho de conjuntos infinitos ou conjuntos com tamanho infinito. Vou começar falando de conjuntos finitos primeiro, porque para comparar conjuntos infinitos não dá para a gente usar números, porque ele não tem um tamanho infinito. Só que tem um outro jeito de comparar. Vamos supor que eu tenha dois conjuntos aqui de bolinhas amarelas e brancas, né? Pode imaginar que sejam dois sacos aí cheios de bolinha amarela e branca. Eu quero saber qual que tem mais ou se tem a mesma quantidade nos dois. Só que eu não posso pegar e contar quantos que tem e depois comparar o número. Como é que eu poderia fazer isso? Uma maneira é pegar uma bolinha de cada saco, né, e retirar essas duas bolinhas. Então eu estou marcando isso aí com uma setinha marrom aí, com essa linha marrom, que eu peguei uma bolinha amarela e peguei uma branca e tirei da sacola. Eu faço isso, vou fazendo isso, pegando uma da sacolinha branca e vou pegando outra, né, da amarela ou vice-versa, tirando sempre duas bolinhas. Quer dizer, eu estou pareando, emparelhando, né, as bolinhas para tentar saber qual saco tem mais. Quer dizer, para saber qual conjunto, né, o conjunto aqui seria esse saco, cheio de coisa. Então eu vou fazendo isso, vai chegar uma hora que vai acabar de algum saco, né? Vai ter uma bolinha no saco e não vai ter no outro, ou vai acabar dos dois ao mesmo tempo. Se eu conseguir pegar duas bolinhas de cada vez e no final não ficou bolinha nenhuma e nenhum saco, os dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Se sobrou alguma, e aqui ó, sobrou uma branca, quer dizer que esse saco, né, com as bolinhas brancas era maior, tinha mais bolinhas. Então o conjunto formado pelas bolinhas brancas é maior que o conjunto das bolinhas amarelas, ou a amarela é menor que branca, né? Entenderam essa ideia? Então é uma maneira de comparar o tamanho dos conjuntos sem precisar contar, né? Sem precisar contar quantos tem. Isso é importante porque para conjuntos de tamanho infinito eu não consigo, né, realmente, nem se eu quisesse, eu não poderia pegar e contar quantos tem e depois comparar com o outro. Eu vou comparar dois conjuntos aqui que eu sei que têm tamanho infinito. Os números naturais. São aqueles números, né, de 0, 1, 2, 3, né, que sem vírgula, sem nada, né, são os números naturais, que são os mais conhecidos, mais usados, todo mundo conhece os números naturais, né? E tem os números pares. Os números pares são um subconjunto dos naturais, né? Você tem que retirar alguma coisa dos naturais para chegar nos pares. Que são aqueles, né, o 0, 2, 4, 6, 8, são aqueles que são divisíveis por 2. Se você colocar os ímpares junto com os pares, juntar esses dois, dá os naturais. Então a intuição que a gente tem é que tem mais naturais do que pares. Isso parece, né, óbvio, né, quando você bate o olho. Pô, né, se eu tiro alguma coisa, né, e sobra as outras, esse conjunto de onde eu tirei coisas dele, né, devia ser menor que o outro que ficou com as coisas. Então, os pares são essas bolinhas em azul aí, 0, 2, 4. Os naturais têm essas bolinhas em azuis todas, 0, 2, 4, mas tem 1, 3, 5, 7, 9, que são os ímpares. Então, parece que, pô, naturais tem mais que pares. Mas vamos tentar ver. Vamos usar aquela ideia que eu acabei de mostrar para tentar provar, né, que vai sobrar naturais quando eu começar a emparelhar as coisas. Então eu vou começar agora a fazer aquilo lá, emparelhar, como se eu pegasse o saco dos números naturais, o saco dos pares e pegasse um de cada vez. Então eu vou pegar o 0, aí eu vou pegar lá nos pares o 0. Quando eu pegar dos naturais o 1, eu vou pegar o 2 lá nos pares. Quando eu pegar o 2, eu vou, dos naturais, eu emparelho com o número 4. O 3 eu emparelho com o 6. O 4 com o 8. E você começa já a perceber uma regrinha aqui, ó. O 5 eu posso pegar e multiplicar por 2, que dá 10. Então eu posso pegar qualquer número natural e multiplicar por 2, que eu vou ter um número par para emparelhar com ele. Percebe? Ó, 6. Então para qualquer número natural que você me der, eu consigo um número par. Eu vou emparelhar ele. E para qualquer número par que você me der, eu posso dividir ele por 2 e pegar um número natural. Ó, pego 8, divido por 2 dá 4. 10 por... Então, reparem agora aqui que eu estou mostrando para você
que se eu começar a pegar uma bolinha de cada saco aí, onde um saco é dos números naturais e o outro saco é dos números pares, não vai sobrar ninguém. Então, esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. O termo mais apropriado, né, matematicamente falando, é cardinalidade. Eles têm a mesma cardinalidade. Então eu espero agora ter demonstrado para você que, contraintuitivamente, esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Agora tem uma coisa mais doida ainda. É que tem conjuntos que são infinitos e que são maiores que outros, que eu não consigo fazer esse pareamento. Eu vou mostrar isso no contexto das linguagens formais e autômatos, esse vídeo está dentro dessa disciplina que eu ministro. E para mostrar, né, eu vou pegar dois conjuntos que eu sei que são infinitos, né? Eu vou pegar um conjunto de cadeias e o conjunto de linguagens que eu consigo montar em cima desse alfabeto. Tá? Aqui era bom você pegar o vídeo, se ainda não lembra aí ou não sabe o que é linguagem e o que é cadeia, você dá uma olhada nesse vídeo meu sobre linguagens e cadeias e autômatos. Então eu tenho esse alfabeto, sigma igual a AB, que é um alfabeto com dois símbolos, e aqui o sigma estrela, que é o fecho de sigma, é o conjunto formado por todas as cadeias que eu consigo construir com esse sigma, ou todas as palavras, né? Um sinônimo de cadeias é palavras. Tá? Então é a palavra de tamanho vazio, a cadeia epsilon ali, é o A sozinho, o B sozinho. Aí eu posso concatenar o A com B, o B com A, o B com B. São todas as quatro cadeias de tamanho 2. Aí eu posso pegar o A com A com A, o A com A com B. Mas reparem que eu consigo, né, sistematicamente ir criando cadeias cada vez maiores. Tá? E você pode perceber que esse processo não precisa terminar nunca. Eu vou acrescentando As o quanto que eu quiser. Então, sigma estrela é um conjunto infinito. Ok? E o conjunto das linguagens que eu consigo construir em cima desse alfabeto. Lembra que linguagens é qualquer subconjunto de sigma estrela. Então, é qualquer conjunto que eu consigo formar usando essas cadeias. Qualquer cadeia. E qualquer quantidade de cadeias ou de palavras. Tá? Eu posso dizer também que uma linguagem ela é um elemento desse conjunto potência de sigma estrela. O que é conjunto potência? Para quem não lembra da matemática, é o conjunto de todos os subconjuntos, nesse caso de sigma estrela, tá? Ou de qualquer outro conjunto. Vou mostrar aqui então o conjunto, né, de todas as linguagens que eu posso construir usando esse alfabeto, que é justamente o conjunto potência de sigma estrela. Aqui também é outra coisa que você precisa entender bem para continuar entendendo o vídeo. Tá? Então, o conjunto potência de sigma estrela é o conjunto formado por todos os subconjuntos de sigma estrela. Então, eu tenho aqui os conjuntos de tamanho 1, né, onde eu pego só uma cadeia de cada vez e monto o meu subconjunto. Os conjuntos de tamanho 2, onde eu posso pegar a primeira cadeia com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta, quer dizer, o epsilon com A, o epsilon com B, o epsilon com A, o epsilon com AB. Eu posso depois pegar a segunda cadeia com a terceira, a segunda com a quarta, a segunda com a quinta. Entenderam? Aqui é muito subconjunto que tem aí, né? Tem um monte. São infinitos também. Mas a questão é, será que esse conjunto de todas as linguagens é maior que o conjunto de todas as cadeias? Mesmo os dois sendo infinitos, ou dá para a gente criar aquele mapeamento que a gente criou para os pares e os naturais? Será que não dá para a gente criar aquele mapeamento? Às vezes dá. Então, aqui só para, né, antes de passar para frente, tem o conjunto vazio também pertence aí, tá? Não vai influenciar muito a nossa prova aí, mas é bom você ter em mente que o conjunto vazio também faz parte, né, do conjunto potência, né, de sigma estrela. Então vamos lá agora para uma prova de que esses conjuntos não têm o mesmo tamanho. Vamos pegar o sigma estrela aí, que eu já mostrei. Uma coisa que você tem que perceber do sigma estrela, né, você consegue aí enumerar essas cadeias. Você consegue colocar numa ordem ali, né, onde você tem a cadeia primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Né. Isso dá para demonstrar isso, né, eu mostrei informalmente, né, eu fui construindo de um jeito. Primeiro
a cadeia vazia, depois as cadeias tamanho 1, depois tamanho 3. Dá para você até criar um programinha de computador que vai gerando essas cadeias. Então dá para fazer isso. Então eu posso simplesmente, ao invés de falar na cadeia AA, BA, AAA, BBB, eu vou usar uma variável aqui, dar um nome para cada cadeia. C1, vou chamar de C1 a primeira cadeia dessa ordem que eu fiz aí. C2, C3, C4, C5, C6, C7, ok? C até o infinito. Então sigma estrela agora eu estou representando usando essas variáveis C1, C2, C3. Cada C4, cada C desse aí é uma cadeia, que pode ter um monte de A, um monte de B, ok? Então posso fazer isso. Vamos supor agora, por absurdo, eu vou fazer uma prova por contradição aqui, né, que eu mostro lá no meu curso de linguagem, de lógica matemática. Eu vou supor que sejam iguais, por absurdo. Se são iguais, quer dizer que eu consigo mapear cada C1 desse, né, cada cadeia em uma linguagem. E cada linguagem é uma cadeia, porque tem o mesmo tamanho. Então eu consigo esse mapeamento. Então isso quer dizer que eu consigo também pegar essas minhas linguagens, né, e usar uma outra variável aqui para nomear cada linguagem dessa. L1, L2, L3, L4, L6, até por diante. Certo? Porque tem, né, você tem o mesmo tamanho e uma você consegue colocar nessa ordem aí, a outra você também consegue colocar nessa ordem. Reparem que L1, L2 pode ser qualquer linguagem, tá? É qualquer subconjunto de sigma estrela. Pode ser qualquer coisa. A única coisa que você tem que estar convencido nesse ponto é que eu posso ordenar, né, criar essa sequência aí, criar essa enumeração, tanto para as cadeias quanto para as linguagens. Certo? Então eu estou assumindo, e eu só posso fazer isso porque eu assumi que esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Quer dizer, e por isso, se eu consigo enumerar né, dar esses nomes C1, C2, C3, C4 e diante, eu posso também para as linguagens fazer a mesma coisa. L1, L2 e assim por diante. Agora uma outra coisa que eu posso fazer também, né? Se eu tenho agora essa sequência, né, de cadeias e de linguagens, eu vou organizar elas numa matriz, tá? É como se fosse uma planilha do Excel, uma planilha, onde cada coluna vai corresponder a uma cadeia, a uma dessas infinitas cadeias, e cada linha a uma dessas infinitas linhas. Ok? Então eu posso facilmente, né, supondo, né, que esses conjuntos têm o mesmo tamanho, eu posso fazer isso. Em cada célula dessa, quer dizer, cada ponto dessa matriz, eu vou colocar o número 0 ou 1. E o significado vai ser o seguinte: eu vou colocar 0 se a cadeia, né, que está nessa coluna aí não pertencer à linguagem que está nessa linha. Nesse caso eu coloquei o 0 aí, significando que a cadeia 1 não pertence à linguagem 1. Agora eu coloquei o 1 aí, ó, na coluna 2, que quer dizer que a cadeia 2 não pertence à linguagem 1. Eu não sei que linguagem é essa, que cadeia é essa, né? Mas eu posso muito bem dizer que uma linguagem é o quê? É um conjunto de cadeias no final das contas, certo? Então cada cadeia dessas infinitas cadeias que existem, ou vai pertencer ou não vai pertencer àquela linguagem específica. Essa linguagem da coluna 1 aí vai ter algumas cadeias, e eu estou dando um exemplo aqui só. Ó, terminei aqui. Ó. A linguagem 1, por exemplo, poderia ter a cadeia 2 e a cadeia 3. Por isso eu coloquei 1 na coluna 2 e na coluna 3, e 0 nessas outras colunas. Quer dizer, a cadeia 1 não pertence à linguagem 1. Vou pegar aqui um pouco mais. Ó, repara a linguagem 2 aqui. Na linguagem 2, a cadeia 2 pertence, a cadeia 3 pertence, a cadeia 4 pertence. A cadeia 1 não pertence, a cadeia 5, 6, 7 não pertence. E para cada cadeia eu vou colocar 0 ou 1 na linha da linguagem para dizer se aquela cadeia pertence ou não àquela linguagem que está sendo representada naquela linha. Ok? É importante entender bem isso aqui. Ó, a linguagem 3, a cadeia 1 pertence, a cadeia 5 pertence, que eu coloquei o 1 ali para dizer justamente isso. E coloquei o 0 para dizer que a cadeia 2, 3, 4, 6, 7 não pertence. Essa matriz ela é infinita, tá? Eu só estou mostrando um pedacinho dela aqui, tá? Ó, linguagem 7, né? Beleza. Acho que já pegaram a ideia. Eu vou agora dar uma olhada na diagonal. Eu vou criar agora eu vou mostrar uma linguagem, né? E vou usar essa diagonal para definir essa linguagem, tá? E vou fazer o seguinte, ó, repare que a diagonal, né, eu vou chamar de M44 aí, quer dizer, é a posição 4, coluna 4, linha 4, tá?
Então M44 aqui é igual a 0. Isso quer dizer o seguinte, que a cadeia 4 não pertence à linguagem 4. Se eu pegar ali ó, a coluna 7 e a linha 7, né, eu vi ali que tem o 1. Isso quer dizer que a cadeia 7, certo, pertence à linguagem 7. Ok? Eu vou pegar agora essa diagonal e vou criar uma linguagem baseada nessa diagonal da seguinte maneira. Essa linguagem que eu vou chamar de LD, vírgula I, ou LD, tá, a linguagem da diagonal, ela vai ser o seguinte. Se na diagonal aparece um 0, querendo dizer que a cadeia correspondente àquele ponto da diagonal não pertence à linguagem daquele ponto da diagonal, então essa minha linguagem D vai conter essa cadeia. Ok? E se tiver um 1 naquela posição, numa posição qualquer, numa posição IJ, ou II na verdade, numa posição da diagonal, se tiver um 1, nessa minha linguagem D, essa cadeia não vai pertencer. Então aquela cadeia que a diagonal existe, que pertence à linguagem que está ali na diagonal, nessa minha linguagem não vai pertencer. Vou mostrar isso aqui com mais calma agora. Ó, a linguagem D, como é uma linguagem, e aqui eu estou mostrando todas as linguagens que podem ser construídas em cima desse alfabeto, ela vai estar em alguma linha. Tá? Eu vou dizer que essa linha aí é a linha D. Eu não sei que linha está, mas eu estou usando esse D como uma variável para indicar essa linha. Vamos ver aqui a primeira coluna dessa minha linguagem. Será que a cadeia 1 pertence a essa linguagem D? A gente tem que olhar lá na diagonal. Ó, a diagonal está falando que a cadeia 1 não pertence à linguagem 1. Então tem que pertencer à linguagem D. Tem que ser 1 aqui. Pegaram? Vamos fazer mais um aqui. Ó. Olha, a coluna 2. Linha 2 tem um 1 ali. Então a linguagem D vai ter 0. É sempre o inverso. Então a cadeia 2, ela pertence à linguagem 2. E por isso não vai pertencer à linguagem D. Porque eu defini desse jeito. Se a cadeia 3 não pertence à linguagem 3, então ela vai pertencer à linguagem D. Ou a cadeia 4 não pertence à linguagem 4, então ela vai pertencer à linguagem D. A cadeia 5, ela pertence à linguagem 5, então ela não vai pertencer à linguagem D. Então ela não faz parte da linguagem D. Entenderam? Ó, a cadeia 6, a cadeia 7, tem que entender bem isso aqui. Então a cadeia 7 pertence à linguagem 7, então não pertence à linguagem D. Entenderam como é que eu construí a linguagem D? Eu olho para a diagonal, né? E se a diagonal diz, né, que uma cadeia I pertence à linguagem I, ela não vai pertencer à linguagem D, e vice-versa. Vamos ver agora nesse ponto aqui. A cadeia D, quer dizer, aquela cadeia que está lá na coluna D. A linguagem D está na linha D, vai ter uma coluna D também. Eu não sei que D é esse, mas sei que vai existir. Porque são infinitas as colunas e infinitas as linhas. E eu tenho uma linha D, então vai existir uma coluna D. Essa cadeia da coluna D, ela pertence à linguagem D? E aqui a gente chega num problema. Se tiver um 0 ali, quer dizer, a cadeia D não pertence à linguagem D, então ela tem que pertencer à linguagem D, por definição. Se tiver um 1 ali, quer dizer, se a cadeia D pertence à linguagem D, né, porque tá na diagonal ali, e tem um 1, então ela não pode pertencer à linguagem D. Quer dizer, se tiver um 0 ali, tem que ter um 1. E se tiver 1, tem que ter 0. Vocês já devem ter percebido que a gente chegou aqui na nossa contradição. A gente chegou numa contradição. Essa cadeia D, ela ao mesmo tempo tem que pertencer e não pertencer. Porque se for 1 tem que ser 0, se for 0 tem que ser 1. Então eu tenho uma contradição desse tipo aqui. Ó. Se x, então não x, e se não x, então x. Lá no meu curso de lógica e matemática vocês têm alguns outros exemplos de contradição. Eu cheguei numa contradição, quer dizer, uma coisa que não pode acontecer sob o ponto de vista da lógica formal, vamos dizer assim. Isso quer dizer o quê? Que aquela suposição que eu fiz, né, de que o conjunto de cadeias tem o mesmo tamanho do conjunto de linguagens, que foi a única coisa, né, que eu supus, né, todo o resto aqui eu fui mostrando que tem que ser, mas eu fiz essa suposição aqui, né, na esperança de que não ia chegar numa contradição, mas chegou. Na verdade eu já sabia que ia chegar numa contradição, porque a gente já sabe que não é. Beleza? Então eu cheguei numa contradição. Então,
eu não posso assumir aquilo. Isso quer dizer que se não são iguais, são diferentes. Eu provei aqui que são diferentes. Mas será que uma é maior? Quer dizer, qual que é maior entre as duas? Eu só provei que é diferente. Vamos ver agora qual que é maior. Eu vou voltar ali, né, na nossa linguagem. Se você pegar as cadeias, o conjunto de cadeias ali em cima, o sigma estrela, ó, reparem que se você pegar a primeira linha aqui do conjunto de linguagens aqui embaixo, que são aqueles conjuntos de tamanho 1, ó, eles correspondem, né? Eu só coloquei um parênteses ali a mais para indicar que é um conjunto e não uma cadeia, né? Porque linguagens são conjuntos e cadeias são cadeias, e linguagens são conjuntos de cadeias. Se você reparar nessa primeira linha aí, você vai ver que para cada elemento de sigma estrela, eu consigo um elemento dessa primeira linha aí. Então não tem como, né, ter mais cadeias, né, sigma estrela, ter alguma cadeia que eu não consiga encontrar um elemento do conjunto potência de sigma estrela, porque eu estou mostrando aí nessa primeira linha, reparem, na primeira linha ela já é isomorfa, e a coisa, aqui eu estou usando um termo esquisito aqui, mas quer dizer, ó, reparem, tem um sigma lá em cima, aqui tem um conjunto só com sigma, tem um A lá em cima, tem um conjunto só com A, tem o B lá em cima, conjunto só com B, a tem o A aqui embaixo. Então, para cada elemento de sigma estrela que você me der, eu consigo, dá para ver aqui, né, que tem um elemento lá no conjunto das linguagens, que é o conjunto de potência de sigma estrela, correspondente. Eu consigo mapear. Então não vai nunca ficar faltando um elemento do conjunto potência de sigma estrela para eu mapear num conjunto de sigma estrela. Então eu estou mostrando aqui que não tem como esse sigma estrela ser maior que esse conjunto potência de sigma estrela. Porque eu mostrei um jeito aqui de sempre dar um elemento ali para mapear para o elemento sigma estrela. Então eu mostrei com isso que sigma estrela não é maior que esse conjunto potência aí, que é o conjunto das linguagens. Eu mostrei que o conjunto das cadeias não é maior. Como eu já mostrei que não são iguais, e eu mostro agora que não é maior, só resta o quê? Ser menor. Então com isso eu provo que o conjunto das linguagens é maior que o conjunto das cadeias, ou, que é equivalente, que o conjunto das cadeias é menor, estritamente menor. Não é menor ou igual, não, é estritamente menor que o conjunto das linguagens. E tá aí a minha prova, pessoal. Valeu!